Olá, eu me chamo Miriam. Esse é mais um vídeo para o canal. Espero que vocês gostem do conteúdo. Se inscrevam no nosso canal, clica no sininho e ative o joinha. Nós vamos falar sobre o Visage. A nossa equipe é eu, Miriam, que sou aluna, Elisângela e Patrícia, que são professoras, e demais alunos de graduação e pós-graduação. Nós temos mais de 10 pessoas na equipe no momento, né? É, Então, o que a gente vai falar hoje? Nós vamos ensinar a usar o Visage, que é uma ferramenta que a gente usa para modelagem dos processos. Vamos mostrar quais são as funcionalidades do software, vamos apresentar os símbolos e dar exemplos práticos. Então, a apresentação geral do Visage. Esse é o Visage com essa tela aqui. Essa paleta aqui apresenta vários itens que a gente usa toda hora, todo segundo. Aqui em cima são as funcionalidades, como se fosse o Word mesmo, com várias funcionalidades. Então, a gente usa o Visage para desenhar fluxogramas de acordo com a metodologia BPMN, que é uma metodologia mundialmente conhecida. Então, o download do Visage ele é gratuito, a ferramenta é gratuita, e você faz o download, você faz um cadastro primeiramente e faz o download. Depois você entra depois de instalação, você entra com o seu usuário e depois ele não vai pedir mais, você vai fazer automático. Ele vai entrar automático. Então é preciso criar esse login aqui na plataforma no site do Visage, é esse site aqui do Visage. E você clica em instalar e instala. Então ele é muito simples, ele é bem intuitivo. Essa é só a paleta de itens de desenhos que você vai usar aqui na sua piscina, né? Na faixa de opções aqui. Na faixa de opções não, na propriedade aqui na tela, na verdade. E aqui são a faixa de opções, como se fosse o Word, e aqui a validação, né? Quando dá algum erro, ele aparece aqui, ó, quando você valida. Aqui tem as ferramentas que a gente pode fazer, né? De voltar, salvar, abrir, entre outros que você pode usar no Visage. A faixa de opções, aqui você pode converter pode criar um novo, abrir, salvar como, enviar, publicar. Essa publicação que pode ser feita em diferentes formatos, Word, pode ser para web, pode ser para PDF, pode ser para vários tipos de publicação. A privacidade, as opções, né, e a guia de sair. Então, aqui em cima na guia de início, você tem a opção de colar, de recortar, que você pode, né, organizar os seus diagramas, executar o workflow ali, passo a passo, a visualização, né? Tem vários tipos de visualização da tela que você está usando. Os recursos, a parte de validação, ao final você valida o fluxo, salvar como, etc. Que você pode mudar a fonte, verificar a ortografia, isso é muito importante também. Uma parte de publicar, tá vendo os formatos que ele publica? Word, PDF, Excel, Web, PowerPoint, Wiki. Esse Web é muito utilizado aqui no BPN, que a gente coloca, né, cria um domínio e coloca ele no domínio e ele fica com com todo o Visage certinho ali. Isso é bem interessante, que se você quiser, por exemplo, usar do celular, você pode usar ali, abrir o fluxo e usar. Aqui tem as opções de ajudas, tem vídeo tutorial, o próprio Visage tem vários materiais de como utilizar o Visage. E aí, por fim não, né? Tem mais um ainda. A paleta, aqui você seleciona os símbolos, né, que a gente vai aprender e vai desenhando. Aí nós temos a opção de propriedades, isso é muito importante.
As propriedades, elas vão falar várias, por exemplo, dentro dessa caixinha aqui tem pouco espaço para colocar caractere. Já essa daqui na descrição aparece todo. Quando você salva lá para o padrão web ou Word, essa descrição vai junta. A parte de exibir, né? Você pode exibir de diferentes formas. Você pode clicar aqui com o botão direito do mouse, esquerdo, quer dizer, do mouse, que vai abrir a seleção para você dos próximos símbolos. Você clica, arrasta e já desenha. A ligação dos elementos sempre tem que deixar bem ligado, uma setinha na outra. Quando posicionar assim essa cor aqui, ó, é porque foi ligado uma seta na outra, senão dá problema na hora de validar. Pode editar o texto também, renomear a piscina, as abas. É muito interessante que o processo esteja com o nome na aba e na piscina, totalmente correto. Salvar, né? Você vai validar naquele botão lá em cima e salvar. Então, sempre vai dar uma mensagem, por exemplo, se não tiver ok. Foram encontradas mensagens de erro na validação e ele apresenta para você o erro. Aí você sempre valida. Aí esse aqui, no caso, foi validado sem erro. Então, tá ok. Quando se validar com erro, você tem que corrigir, validar de novo, até salvar sem erro e salvar. Aí na documentação você pode, né, transferir, publicar em diferentes formatos. É muito interessante que na hora da documentação, na hora de criar, você ter um passo a passo para poder criar, né? Adicionar todo o conteúdo, porque às vezes você pode adicionar só algumas abas, outras não, então você tem que selecionar o que você quer. Clicar em todas essas opções aqui para aparecer todos esses ícones, caso você deseja. Eu gosto muito de salvar com paisagem, porque a formato paisagem dá uma visão melhor do desenho. Então, ao salvar, o modelo será publicado, né? E aí você vai ter que colocar capa, colocar um índice, colocar elementos, no caso de manual. Aí esses são os desenhos, né? São vários desenhos, de formatos de desenhos do Visage, são vários tipos de desenho, cada um tem uma funcionalidade. Essa tabelinha aqui eu peguei, ela tá até em espanhol, mas ela é bem interessante que ela apresenta todos os modelos, né? E esse modelo aqui é de acordo com a notação BPMN. O Visage já fez os desenhos de acordo com a notação BPMN. É interessante frisar que os nomes do BPMN e os nomes do Visage às vezes diferem um pouco. Então, a gente divide em processos primários. Quais são aqueles processos primários? São processos de ponta, que tem a ver diretamente com o produto. Por exemplo, se eu estou fazendo aqui uma tesoura, o processo aqui de compra do material de corte aqui, essa parte aqui de metal, será metal? Não sei como é que chama. Eu acho que é metal. Ele é um processo crítico que vai interferir na qualidade do meu produto. Então, ele é um processo primário. Já o processo de suporte nessa fábrica de tesoura, por exemplo, o RH, contratação de funcionário, não vai estar diretamente ligado ao produto. Então, ele vai ser um processo de suporte. E processos de gestão, são aqueles processos de, por exemplo, ligados à gestão das operações, né? Por exemplo, a diretoria, a gerência de suprimentos, processos ligados à gestão da empresa. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre diagramas, piscinas, eventos, raia, gateway, e agora nós vamos passar para a parte realmente dos símbolos. Os símbolos, eles promovem a representação, o entendimento, a documentação, ajuda na simulação e também ajuda no gerenciamento. Essas são a apresentação geral dos símbolos, onde a gente tem os eventos, as atividades, o desvio, que é o gateway, a sequência, a mensagem, a associação, piscina, raia, objeto de dado, né, que a gente chama de artefatos, agrupamentos e notação.
Cada símbolo desse, o ideal é que ele seja tipificado. O que é tipificado? É que eu tenho um exemplo desse daqui. Ó. Muitas das vezes a gente faz vê um fluxo que não tem nenhum símbolozinho desse aqui. Mas é interessante que quanto mais você coloque todos os símbolos, que você demonstra, né, ali melhor o fluxo, tem uma representação melhor, uma transparência melhor do seu fluxo e que você também entende, né, sobre o mapeamento de processos. Então, é ideal que você sempre tipifica as caixinhas de atividades. Aqui nós temos as atividades, os eventos iniciais, eventos intermediários, eventos finais e aqui os gateways, né? Paralelo, inclusivo, exclusivo. Os eventos iniciais, eles têm só uma voltinha em volta da bolinha. O intermediário tem duas. E o final é uma bolinha que ele tem mais completa, ela é cheia. Tá vendo? Ela é mais grossa. Então, as linhas também são importantes. Cada linha representa um item. Essa é um item que liga uma atividade a atividade. Essa é uma linha que liga a uma raia, a uma piscina a outra piscina. Quando a gente faz business to business, por exemplo. Se mudou de CNPJ, é outra piscina. E associação, onde você associa os artefatos. Então, essa é a piscina, essa é a raia. A raia, ela divide a piscina como se fosse uma natação mesmo, uma piscina de natação. Tem a piscina e tem as raias que separam um nadador do outro. E os eventos, né? Início, atividade e evento final. Aqui a gente tem os milestones que separa ali por grupos, né? Caso você tenha um fluxo que é necessário separar por grupos. Nós temos os eventos de início, né? Que são vários tipos de evento. Os eventos de início, eles podem ser, por exemplo, pode começar com uma mensagem, pode ser iniciar todo dia, por exemplo, 2 horas, pode ser uma condicional, precisa de alguma coisa antes de acontecer, ou várias coisas acontecem ali no início daquele processo. Os eventos intermediários, né, é o simples, sem tipificar, horário, né, com condicional também que eu falei, mensagem, esse é o envio de recebimento e esse é de envio, fechadinho de envio, aberto de recebimento. É interessante a gente frisar que esse aqui é como você manda uma mensagem sem ação. De quando você manda uma mensagem com ação, você vai usar a atividade e não o evento intermediário. Esse aqui é um link, por exemplo, você tem um processo muito grande e quer colocar, para não passar setas por cima de setas, você usa esse link para entender que um fluxo sai daqui e vai para outro processo. Ele forma como se fosse um link mesmo, num diagrama na hora de validar, na hora de apresentar para o seu cliente. Então, é um exemplo de evento intermediário aqui, ó. Iniciou com necessidade de documentos, a atividade, que é no sistema, tem o usuário, enviou, esse recebeu, também com o usuário, enviou, recebeu, e aqui tem analisar e tem 3 dias para analisar. Então, os eventos finais, né, pode ser também como um evento final simples, como um evento com uma mensagem de envio, termina com enviando uma mensagem, um evento de término abrupto e um evento de sinal de múltiplo. Existem múltiplos itens que precisam ser informados. A tarefa manual ela é tipificada quando existe alguma tarefa que é manual, até mesmo se tiver uma tarefa que existe um esforço mental grande, ela tem que ser caracterizada como manual. Porque das partes críticas de um processo, né, é evidenciar se tem muitos números de atores, se tem muitas tarefas manuais, se tem uma quantidade de tarefa maior, isso vai dar um grau de criticidade, né, do seu processo. O usuário, que tem que usar dentro de um usuário e senha, um software que usa o usuário e senha, um serviço automático, por exemplo. Etapa de serviço, né, mas é algo que representa algo automático, por exemplo, que não tem intervenção humana. Recebimento é a bolinha branquinha, a caixinha branquinha. Envio é a caixinha
a caixinha toda completa. É interessante a gente frisar que esse envio de mensagem de por exemplo, você vai mandar o seu processo para outro setor, você vai usar essa caixa. Envio para um setor e lá no outro setor você coloca de recebimento. Essa é uma tarefa de script que é executada por software, geralmente utilizada com criação de software, então é uma tarefa para executar um script, um motor. Essa é uma outra tarefa de regra de negócio. Há uma regra de negócio quando você vê isso, você pode colocar na descrição a regra. Por exemplo, acima de R$100 eu posso até R$100 eu posso comprar. Acima de R$100 meu chefe tem que autorizar. Meu chefe autoriza até R$1.000. Acima de R$1.000 a diretoria tem que assinar, por exemplo, num processo de compras. Então, isso é uma regra. Então, essa regra ela tem que estar explicitada numa atividade. A caixinha de tempo simboliza que tem um tempo a seguir, né? Todo o processo, a maioria dos processos tem um tempo para poder ser executado, e isso dá a qualidade, né, do serviço. O evento de sinal é como se fosse um rádio que você fala e comunica para todo mundo, né? Então, esse é um exemplo. A gente quase não usa, é muito raro usar, mas existe muito na parte de operação. O término, esse é finalizado por completo, ele todo preenchido assim. Então, se tiver atividade pendente, elas serão canceladas na hora. O gateway exclusivo, ele é exclusivo porque ele só tem um caminho para percorrer, ou ele vai para sim, ou ele vai para não, por exemplo. Ele é interessante, né, que ele distribui as atividades, que vai ter só um caminho. O paralelo, esse paralelo é interessante que ele vai ter ele vai fazer várias tarefas ao mesmo tempo, ele vai distribuir várias tarefas ao mesmo tempo. O paralelo é interessante ele colocar ele aqui e aqui, porque ele vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui, e vai fazer isso aqui e vai passar. Então, ele sempre vai pegar aqui no início e no fim. O gateway inclusivo. O inclusivo, ele distribui um processo respeitando umas regras de negócio. Ele pode combinar também caminhos que sejam necessários. Então, nesse processo aqui, todas as atividades têm que fazer de forma paralela. Essa faz essa para aqui, essa faz essa para aqui, ou essa faz essa para aqui simultaneamente, para depois passar para cá. Já essa daqui, ele vai fazer essa, passa para cá, passa. Ele vai fazer essa, passa para cá, passa, né? É interessante que o Gleto, inclusive, ele faz isso. O subprocesso. Se você tem processos grandes ou que repetem vários processos, você pode criar subprocessos. E esse subprocesso ele é definido com esse símbolo. Ele é um processo dentro do outro. Então, gateway inclusive baseado em eventos, né? Que tem vários eventos, tá vendo? Cada hora vai fazer um. O subprocesso, a gente pode... Tem o Red Rock também, que eu não falei, que é, por exemplo, tem processos que são a maioria dos processos são sequenciais. Mas há processos que são independentes, eles são meio que aleatórios. Esses processos independentes, eles são chamados de Red Rock. Tem o loop também, que enquanto aquela tarefa não estiver ok, o processo não vai seguir para diante, ele vai ficar sempre voltando. Por exemplo, corrige o tal documento, recebi o documento, está errado, corrige e volta. Recebi de novo, está errado de novo, corrige e volta. Enquanto não estiver correto, ele não vai passar para diante. Então, o subprocesso com loop, ele é assim.
Então, exemplos, agora vamos para a parte de exemplos de mapeamento. Esse é um exemplo que não está tipificado, mas ele tem duas piscinas, tá vendo? Essas piscinas simbolizam aí um CNPJ diferente. Se for dentro do mesmo CNPJ, aqui vai estar os setores que fazem a ligação. É interessante falar que o processo ele é linear, ele não é hierárquico, igual o organograma. E aí você tem também os setores de outras empresas, né, que são correlatas. E essa seta muda, tá vendo? A mesma seta que eu expliquei para vocês. Outros tipos, né, usando grupos, essa caixinha aqui, ela agrupa e deixa o desenho mais organizado. Sempre é interessante a gente usar a legenda. Quando você faz o manual, termina o seu mapeamento, faz uma legenda, porque o usuário, muitas das vezes, ele não sabe dos símbolos, apesar desses símbolos serem universais. Outro tipo de exemplo de legenda e os cases. Então, o mais interessante é que a gente tipifique. Esse mesmo não está tipificado, mas ele está ok. Né? Não quer dizer que não está ok porque não está tipificado. Mas o mais interessante, como a melhor prática, é tipificar. Repare que as ações são no infinitivo. Esse é um outro exemplo, com vários fins. Mais um exemplo. Esse tipificado nos eventos, tá vendo? Esse já está tipificado. Esse é um usuário, essa é automática, esse é o usuário, essa é uma mensagem, uma atividade manual. Então, de acordo com a dissertação de Carvalho, né, ela colocou alguns exemplos interessantes. Por exemplo, essa venda de veículo, que é um processo simples, não deixa de ser. O mesmo processo, mais trabalhado, e o mesmo processo ainda mais trabalhado. Então é isso, gente. Onde não há padrão, não pode haver melhoria. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada.